A paz do Senhor a todos. Hoje estaremos ministrando a aula de número 12 da EBD 2020, primeiro trimestre. O título da lição é A Mulher Curvada. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17, narra todo esse milagre. A verdade prática dessa lição é a seguinte: para abençoar pessoas, Jesus não hesitou em confrontar as estruturas religiosas dos seus dias. Para iniciá-la, é interessante que você faça a leitura bíblica que se encontra em Lucas. A introdução vai dizer que Jesus veio para a gente doente, esquecida e escravizada como essa mulher enferma. Essa lição padrão da revista, da PEC, ela é dividida em 3 tópicos. Primeiro nós vamos ver o aspecto do milagre, o segundo, o que revela sobre Jesus, e o terceiro, os ensinamentos que esse milagre traz para mim e para você. O primeiro é o aspecto do milagre. O aspecto do milagre, no primeiro ponto, vai dizer que Jesus ensina a palavra. Jesus estava naquela sinagoga, e ali fez bastante uso, tanto ele como o apóstolo Paulo, fez muito uso das sinagogas para propagar a palavra. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram mais ou menos uma assembleia, uma reunião de pessoas ali para aprender a palavra. As sinagogas elas se tornaram muito comuns após o exílio babilônico, onde o templo foi destruído e onde havia a centralização da adoração do Senhor. Então, com a destruição do templo, houve essa descentralização e então cada vila tinha sua sinagoga. O dia principal era sábado, o judaísmo ele observava o sábado, então esse é um dos aspectos também que a gente vai estudar aqui na lição. Então Jesus ensinava a palavra naquele lugar. O segundo ponto é um culto inesquecível. Aquilo foi um culto inesquecível por quê? Primeiro, pela presença do maior pregador de todos os tempos. Então não era um culto normal. Ali estava o Messias, ao qual os profetas do Antigo Testamento haviam profetizado que viria, que pregaria, que curaria e o principal, morreria por todos nós pecadores. Então a gente vê que Jesus ele não nutria um apego exagerado ao templo judaico. Tanto que em João 5 vai descrever que ao invés de ele ir para a festa, ele prefere ir para o tanque de Betesda, porque ali entendia que havia gente perdida, carente e sem pastor. Então Jesus ele quebra o protocolo, ele não era um religioso de estar ali no templo em torno, não, ele ia onde as pessoas estavam, onde as pessoas precisavam, onde as pessoas necessitavam de uma cura, de uma palavra, de uma libertação. O culto a Deus, em que o centro não é Jesus, perdeu o seu principal expediente e significado. Muitas das vezes o nosso culto ele está deixando de ser cristocêntrico, ou seja, deixando de deixar o centro de adoração para Jesus para ser o centro do homem. Hoje o homem está querendo disputar a atenção com Jesus. A gente vê isso em várias igrejas, a qual é pregado um evangelho totalmente diferente, a qual não é pregado santificação, salvação, e isso desagrada muito o coração de Deus, porque o culto nada mais é que o homem se prostrar diante de Deus. O terceiro ponto do aspecto do milagre é a religiosidade desalmada. A gente vai ver que o chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias aqui se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Eles foram perdendo o foco do que realmente era mais importante. Há muita polêmica no meio cristão em relação ao sábado. Por quê? Porque o verdadeiro sentido de se guardar o sábado é o tempo para Deus. A gente vê que um povo judeu era um povo que gostava de trabalhar de domingo a domingo. Então Jesus ele institui o sábado para que o homem tivesse um tempo com Deus. A explicação de guardar o sábado é isso, é que o homem tenha um tempo para Deus, porque muitas das vezes nós nos ocupamos com outros afazeres e nós durante o dia esquecemos de ter um devocional, um momento de leitura, um momento de ler a palavra. Quanto espaço tinha que dar no sábado, quanto que peso podia carregar no sábado, a quanto Deus havia separado o sábado para que o homem viesse ter um tempo com Deus.
Então, perderam totalmente o sentido da lei de Deus. E o segundo ponto, a gente vai ver o que o milagre revela sobre Jesus. A gente vai ver que, longe de serem atos isolados, os milagres de Jesus revelam o seu caráter, sua natureza e o seu propósito. A gente vai ver que o milagre ele sempre tem o objetivo de revelar algo sobre o caráter, algo que a gente vem aprender, né, de Jesus em relação a todos nós. Primeiro, ele vê pessoas simples. Ele estava ali pregando na sinagoga, expondo as escrituras, mas ele observa aquela mulher. E o que eu acho interessante na passagem é que ela vai dizer que há 18 anos ela padecia. Então, talvez há 18 anos aquela mulher estava ali congregando naquela sinagoga, indo até aquela sinagoga, mas ninguém havia dado valor para ela. Provavelmente ela era conhecida pela sua enfermidade. É aquela mulher encurvada. Aquela mulher que anda torta, aquela mulher, Ou seja, as pessoas observavam sua enfermidade, mas a igreja em si não dava talvez o apoio ou a atenção, porque era isso que Jesus, para isso que Jesus tinha designado pessoas para trabalhar no tempo. Então a gente vê que Jesus Cristo muda a identidade daquela pobre mulher. Aquela mulher era conhecida pela sua enfermidade, mas agora Jesus, com aquela cura, impondo as mãos, dizendo que ela era livre daquele mal, a gente vê que Jesus muda a identidade daquela mulher. A mulher já não ia ser chamada a mulher encurvada, talvez ela poderia ser chamada, olha, a mulher que foi restaurada por Jesus. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. A igreja não é um museu para santos imaculados e perfeitos, mas uma enfermaria de hospital para pecadores quebrados. É um falso entendimento que as pessoas têm. Na igreja só tem os santarrões. Não, na igreja existem pecadores que estão lutando contra o pecado, que estão sendo tratados por Deus. E quando são tratados, passam a ser referência para a sociedade. Passam também a cuidar de outras pessoas. Esse é o objetivo da igreja. Então, temos que observar isso. Segundo, ele liberta. Vendo, Jesus chamou e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Então a gente vê que Jesus libertou aquela mulher daquela condição. Você imagina passar, muitas das vezes nós temos alguma dor, às vezes somos acometidos por alguma enfermidade, às vezes passamos 3, 4, 5, no máximo uma semana doente e a gente já acha muito desconfortante. Agora imagina uma mulher passar 18 anos. Então a gente vê que havia algo espiritual causando aquela deficiência naquela mulher. Assim como muitas coisas que nos causam deficiência espiritual. A gente vê que aquilo era fruto de uma opressão, de um espírito maligno. Mas também muitas das vezes nós estamos como uma mulher encurvada espiritualmente. Coisas que têm nos deixado encurvados perante uma vida com Deus. Então a gente também é importante salientar que nesse caso aqui Jesus disse que era fruto de um espírito maligno, ao qual ele libertou essa mulher. Mas também a gente não pode generalizar. Fulano de tal está doente, é o demônio, é o diabo, está em pecado. Negativo. Nós temos que ter a sabedoria e o discernimento que o Espírito Santo de Deus dá para que a gente possa analisar cada caso. Não é porque fulano está doente que é fruto de um pecado, é que está sendo possesso por um espírito demoníaco. Não, nós temos que ter sabedoria para analisar cada caso. Nesse caso, Jesus disse que era fruto de um espírito maligno. Terceiro, ele é maior do que a religião. A gente vê que essa situação da observância da lei, que era feita naquele tempo, e também hoje alguns também fazem de maneira deturpada, colocam a interpretação da lei acima de Deus. A mulher estava sendo liberta, ao invés de ele ficar alegre, não, ele fica triste, ele fica indignado e até mesmo irritado com o que Jesus havia feito.
O sábado jamais foi intencionado por Deus como instrumento de angústia ou um torniquete existencial, ou seja, né, os mandamentos, os preceitos do Senhor, eles foram criados para que a gente venha ter consciência a observarmos a lei que nós somos pecadores e precisamos de Deus. Não que a lei ela venha a ser um fardo, ou os mandamentos, a palavra de Deus venha a ser um fardo para a vida de cada um. Justamente ao contrário. A palavra ela traz refúgio para a gente, ela traz restauração, ela traz renovo, e ela não pode ser ao contrário. E é isso que muitas das igrejas elas têm colocado, né, para as pessoas, um fardo, né? Presença de Deus não é um fardo, é vida abundante, né? Presença de Deus nos traz paz, paz de espírito, mudança, transformação. Não é um fardo. A cruz não é um fardo. A cruz é testemunho de uma vida com Deus, que aponta para uma vida eterna. Amém? Então, os ensinamentos, né, que esse milagre traz é, primeiro, a hipocrisia não é aceita. O que é hipocrisia? A hipocrisia é explicada pelo dicionário como falsidade, dissimulação e fingimento, né? Porque Jesus chamou eles de hipócritas, porque no sábado eles levavam os seus animais para tomar água, né? E Jesus compara, não é mais importante uma vida do que um animal? Não que Jesus estava destratando o animal, mas colocando a situação daquela mulher como uma situação que era o momento de se fazer o bem, e Jesus simplesmente não ia falar assim, olha, volta amanhã. Com Jesus não trabalha dessa maneira. Se a pessoa vem, se ele enxerga a oportunidade de ajudar e aquela pessoa é receptiva, ele vai ajudar, ele não vai dizer, olha, volta amanhã, olha, tu vai ser curado amanhã, não, volta daqui as 2 semanas. Não, Jesus ele olhou com um olhar de misericórdia. A gente vai ver que muitos milagres, né, as pessoas vão até Jesus, mas em certas situações como essa, Jesus observa e fala, não, eu tenho misericórdia dessa alma, eu vou curar, eu vou libertar. Né? Então, a hipocrisia não é aceita. Segundo, cuidados com as prioridades. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Né? Então, o que Jesus vai dizer? Que ele lembra os rabinos que eram mais preocupados com o bom tratamento dos animais, foi o que a gente falou da agora, né? Então, ele ainda vai dizer assim, olha, quanto mais uma filha de Abraão, ele está dizendo, olha, essa daqui também é descendente da promessa de Abraão, né? Então, por que nós deveríamos negligenciar atender, né, uma filha de Abraão? Justamente para ir de encontro à religiosidade deles, que muito não estava sendo observado isso. Olha, religiosidade pode ser prejudicial para a nossa vida, né, se nos afasta de valores bíblicos. Né? Valores bíblicos, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a minha religiosidade ela está empatando que eu faça isso, ou algo que é pré-determinado por Deus, ela está me atrapalhando. É por isso que eu digo que um religioso, ele não é um cristão, mas um cristão, ele pode ser um religioso. Porque a religiosidade, né, ela sendo empregada de maneira certa, ela nada mais é do que um respeito pelas coisas de Deus. Mas quando eu acabo invertendo essas coisas, a religiosidade ela não me serve para nada. O comentarista vai dizer que Charles Spurgeon, né, vai dizer que os milagres de Jesus são como sermões para os olhos. Né? Por que os milagres? Qual era o propósito dos milagres? Era enaltecer o poder de Deus, era dar glórias a Deus, mas também era um exercício prático da fé, né? Era um exercício prático, né? As pessoas que contemplavam o milagre, elas viam ali que realmente, né, Jesus era o Messias, que ele é o dono da vida, é a própria palavra, o verbo que se fez carne, né? E a gente vê que ele mudou a vida daquela mulher. Né? Ela passou a andar de cabeça erguida, não só fisicamente, mas moralmente. Imagina uma pessoa que há 18 anos estava padecendo, né, de uma doença. Agora Jesus dá vida nova para ela, né? E ela, tanto fisicamente como moralmente, é uma nova pessoa. E é isso que Jesus traz para nós. Né? Então, a aplicação pessoal aqui da nossa lição. A religiosidade dos dias de Jesus era fria e desalmada. Ela havia perdido o foco nas pessoas. O mesmo risco corre o modelo religioso contemporâneo. Nós não podemos deixar que a religiosidade
venha tirar a essência de nós sermos cristãos. Ser cristão, essa é a imagem de Cristo. E Cristo tinha preocupação com as pessoas, assim como teve preocupação com aquela mulher encurvada. Ele enxergou, teve misericórdia e a libertou. E ela, a partir dali, viveu uma nova vida. Uma vida grata a Deus, uma vida a qual ela podia andar sem ser observada com outros olhos. E talvez se eles observassem, dizer, lá vai aquela mulher que Deus restaurou. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Amém?